Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos ouvindo. Você está no podcast Fractais, um podcast que a gente fala sobre questões ligadas à neurodivergência, às nossas vivências, às nossas vidas. Eu sou Alexandre Valverde, você está com o Felipe Wasserman, a Dani Dutra e o Id Miguel. E hoje nós vamos fazer o nosso 8º episódio e falar sobre uma questão bastante importante, bastante relevante e que nós ousamos dar um nome curioso, inventado aqui pelo grupo, de autistofobia, que seria o equivalente correlato à psicofobia em relação às questões ligadas a todos a aversão, o receio, o medo, os preconceitos ligados à compreensão do que são as questões de saúde mental, e o mesmo deveria e deve servir para as questões do autismo. Então, a ideia é falar sobre isso, sobre autistofobia, e vamos conversar sobre o que é isso, um termo novo, uma ideia nova que a gente está querendo elaborar aqui. E a primeira pergunta, então, para isso é: que diabos é isso, autistofobia, né? O que nós entendemos por isso? E aí eu gostaria de falar da autistofobia, tanto da minha própria autistofobia, como da autistofobia que eu reconheço na sociedade, seja ela colegas de trabalho, minha família, pessoas que eu conheço, amigos, não amigos e tal. Então, fazendo também um paralelo em relação a essa palavra psicofobia, LGBTfobia, xenofobia, né? É esse medo, essa aversão, esse receio do outro. Só que esse outro, no caso, somos nós, os autistas, os neurodivergentes. Então, eu vejo essa autistofobia acontecendo, acho que primeiro num lugar muito íntimo, né? A nossa própria autistofobia, a nossa própria incompreensão, a nossa própria ignorância, o próprio fato de que nós não sabemos, não temos clareza sobre o que é isso. Então, isso é algo que a gente também tem que entender. Fazendo aqui um paralelo também, nós podemos falar de uma autistofobia estrutural. A nossa sociedade ela não é preparada para tematizar essa questão, para problematizar essa questão, para sequer levantar as questões ligadas a isso, a essas necessidades. O mundo foi construído por pessoas normotípicas, para pessoas normotípicas e com a tendência, os gostos, os padrões e as formas e as necessidades das pessoas normotípicas. Então, a gente Ale, sabe uma coisa interessante? Desculpa te interromper, mas por favor. Várias coisas do mundo de hoje, muito brabas, talvez foram pessoas neurodivergentes que encabeçaram, né? Isso é uma questão muito interessante. Tem um livro super bacana que eu recomendo que se chama O Cérebro Autista, da Temple Grandin, que é uma autora americana, e ela fala disso, assim, que uma galera do Vale do Silício certamente é autista, né? São os ASPs que eles brincam, né? As pessoas com síndrome de Asperger. E eu gosto de dizer, e defendo isso, que provavelmente, certamente, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes artistas do mundo eram pessoas com as suas superqualidades, com as suas superdotações e que hoje certamente receberiam um diagnóstico de neurodivergência. E eu gosto de citar Aristóteles, Platão, o Heidegger, o Picasso, o Dali, o Van Gogh, por exemplo. Vai que naquela época não tinha diagnósticos na época do Platão, só não teve registrado, mas tinha. Sei lá, né? Não, e se a gente for ver as características mesmo. O Aristóteles, ele não conseguia dar aula sentado. O Aristóteles dava aula andando com os alunos dele, que eram os peripatéticos, de tão hiperativo que ele era. O Aristóteles escreveu sobre quase todas as ciências que a gente usa, entende e estuda hoje. Leonardo da Vinci, né? Por exemplo. Exatamente. A questão de conseguir estudar trava-língua, cara. Diferentes e tal. Alunos peripatéticos patéticos. A autistofobia tem a ver com isso, exato. Até o fato de a gente não saber que grandes figuras importantes para a humanidade eram superdotados, neurodivergentes autistas, também leva a essa cegueira do que significa o autismo. Então, acho que é interessante pensar nisso, assim, porque essa questão está ligada a muitas coisas, desde um sentimento de dó, de pena, de piedade, de receio, de vergonha, evoca uma série de afetos, tanto positivos, alguns negativos, mas é mais raro encontrar esses afetos positivos, mas geralmente a gente tem preconceitos, ideias preconcebidas, receios, as pessoas fazem muito amálgama, misturam muito a ideia do autismo com outras questões muito ligadas a deficiências intelectuais e tal, e isso também é um problema, uma questão. Então, acho que, assim, a autistofobia é esse atravessamento que a gente entende de si mesmo. Acho que a nossa própria cegueira sobre si também faz parte dessa autistofobia que não nos ensinou a nos enxergar, essa cegueira que vem do outro, que vem de fora, e essa dificuldade de poder tematizar e falar sobre isso. E também de entender e olhar a nossa condição como uma doença. Eu acho isso um problema também, acho que se enquadra dentro disso que é a autistofobia, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Então, por favor, Fê. Na verdade, eu tava pensando por outro caminho, assim. Eu acho que, tipo, esse negócio de fobia, essa questão do medo ao diferente, qualquer coisa assim, é um padrão que acontece a qualquer novo, né? Até virar padrão. Na verdade, nem tão novo, né? As pessoas têm fobias constantes com coisas não necessariamente novas. Mas acho que a minha questão muito clara, assim,
em relação ao peso da palavra e o simbolismo histórico que ela tem. Então, até nessa questão hoje que, tipo, tanta gente recém-diagnosticada, então, tipo, pessoas que não eram, tipo, saíram do armário, tipo, nem sabiam e saíram do armário, sabe? Não teve nenhum ato de sair do armário em si, mas eu acho que até eu tenho uma autistofobia em relação à palavra autismo em si, baseado no histórico que me foi apresentado em filmes, em textos e tudo mais, numa explicação muito específica sobre o que é um autista. E aí, se você analisa essa persona criada pela mídia, cinema, audiovisual, o que a gente aprendeu na vida toda, nenhum de nós 4 aqui, eu, como já falei algumas vezes, tipo assim, eu nem me diagnostico desse jeito, mas nenhum dos 3 aqui seria diagnosticado baseado nessa persona da mídia. Então, é difícil falar sobre a fobia quando não tem uma definição muito clara, específica sobre o que é, até onde vai o autismo, quem é autista, que autista você falando, é uma fobia a um tipo de gente, é a fobia ao diferente, é a fobia ao inteligente, é a fobia ao que é, na verdade, assim. Então tem uma questão de até definição do que significa essa palavra e o peso que ela tem baseado em tudo que vivemos. E eu acho muito engraçado isso que o Ale falou, já terminando essa privada, assim, as pessoas que são diagnosticadas pós-morte. Então, tipo assim, tipo, Dali, todos os gênios da eternidade são considerados com o número do seu QI hoje, sabe? Sem nenhum teste. Baseado no que eu li de você tem um QI de 250. Sabe? Tipo assim, eu acho... E aí você é superdotado baseado, tipo assim, nisso, sabe? Então, eu acho engraçado, assim, até esses pré-diagnósticos, até com pessoas sem ser diagnosticadas, né? Diagnosticado baseado na ficção da pessoa, na história romantizada dela, né? É muito doido isso do tempo histórico. Primeira coisa, é interessante pensar que como nessas outras civilizações que tiveram pessoas neurodivergentes, como a gente estava falando, como que as civilizações lidaram com isso. Isso é algo que as pessoas foram celebradas, e desculpa te interromper, mas eu acredito. Não, claro. Diferentemente da nossa, que desprezou até agora, que a gente está fazendo essa revolução autista, né? Aparecendo, sair do armário. Até hoje, até a gravação desse podcast, fomos desprezados. Não, é que a gente era desprezado sem saber que era desprezado. É um trem muito doido, assim. Mas, assim, uma das coisas legais da modernidade é que isso pode chegar a mais gente. Tipo, esse relato dessas coisas cotidianas, que é o nosso slogan, né? Caminhos típicos, pessoas atípicas. É uma das coisas que a gente, como pessoas que foram diagnosticadas, cada um com as suas neurodivergências, a gente pode ouvir e falar disso. E antes não podia. Quer dizer, não tinha como, né? Mas essa coisa da autistofobia, acho que eu posso trazer um relato bem interessante, porque esse meu caminho, assim, do diagnóstico foi muito doido, porque trouxe um pouco do que todo mundo falou aqui. Quando eu recebi o diagnóstico do Ale, na hora foi, tipo, puta massa, né? Eu gostei, eu senti aquilo. Aí eu fui lá, tinha feito um teste lá de Cambridge, aí eu pedi pra minha namorada fazer sem ela saber o que era, e antes dela terminar, a gente revisou todas as respostas, pra eu ver, tipo, o quão diferente eu era dela, como ela tinha respondido. E até esse momento, tudo tava ali com uma coisa muito curiosa, muito legal. Teve um momento de emoção que chorei um pouco, mas foi diferente. Enfim. E aí, eu pedi pra ela me passar uma referência, Lei, você me passou aquele matemático, né, um TED dele. Daniel Tammet. E, cara, não é? Isso, Daniel Tammet, exato. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, puta, tirado, né? Olha, esse cara pensa muito parecido comigo. Mas logo depois veio uma coisa, putz, eu vou ter que ser tipo um gênio da matemática, alguma coisa para as pessoas pararem de achar que o que eu penso é uma doideira, porque é isso, o cara tava falando sobre pintura e cor e número e cálculo, né? Isso é lindo. Só que se ele não tivesse feito aquela coisa, né, que a sociedade reconhece como algo muito bom, ele não estaria sendo ouvido. Então, quando eu me deparei com isso, com essa raiva, qual foi o meu próximo passo, né? Pô, deixa eu pesquisar então na internet relatos comuns. Eu quero ouvir coisas mais, tipo, comuns. E eu não encontrava. Eu só encontrava isso que o Fê estava falando. Dessa coisa, tipo, do autista que tem a crise, né? Reconheça o autismo. E aí, aquela pessoa, tipo assim,
né? E eu falei, puta, cara, e Lisa, agora, né? É que você fez um gesto que provavelmente o pessoal que está nos ouvindo não viu, né? Mas você se recolheu Isso. agora e colocou as mãos no ouvido numa posição de proteção provavelmente sensorial e num steaming de aflição, Exato. né? E que a gente tem essa... E a gente vive isso, sem dúvida. Mas isso não resume a nossa experiência de vida, né? Sim. Então, é isso. Eu não lembro o que eu tava falando, mas eu tenho certeza que a Dani vai contribuir com algo muito legal. Não, com certeza. Eu tinha até bem pouco tempo atrás, uma visão de autismo exatamente esse da mídia, né? Do cara, eu tinha uma referência muito forte daquele filme que o menino fica girando o pratinho, que eu não lembro como é que chamava, mas eu nunca esqueci que ele girava o pratinho e ficava mexendo o braço. Era um menino bem característico. Depois comecei a ver, por conta alguns diagnósticos na família, que era um pouco diferente, mas ficava muito naquela coisa de agitação ainda, né, que é um pouco dessa visão. E eu, particularmente, carrego comigo ainda, acho, uma autistofobia no sentido da repetição, né? Por exemplo, é uma coisa que me incomoda muito. Talvez a coisa do hiperfoco, quando eu olho isso em outras pessoas, isso ainda me incomoda. Então, eu vejo isso como uma autistofobia, né? E esse hiperfoco também tem um peso negativo em mim, e talvez por isso seja uma coisa que me incomode. E quando alguém falou alguma coisa? Não, eu tava meio que, concordando, assim, falei, nossa, Dani, eu me identifico muito. E aí eu emiti um som, sem perceber. Aí foi quando eu comecei a assistir o Big Bang Theory e conheci o Sheldon Cooper e comecei a me identificar em algumas questões com ele. Isso, também me falavam isso, cara. Eu não vi essa série, mas falavam, nossa, isso é meio Sheldon, né? Isso é coisa de Sheldon, não sei o quê. Também quem que é Sheldon, rapaz? É que o Sheldon, ele tem um brilhantismo intelectual para a ciência que eu não tenho. Não é nesse nível que eu me reconhecia nele. Mas era um pouco essa coisa que a gente já falou, né? Do tipo, não senta aqui no meu lugar, não pega a minha caneca. Desse meu jeito e não quero, né? E não é uma intransigência, é meio uma coisa assim, sei lá, eu acho que deixa tem uma do meu coisa jeito. de ver, eu acho engraçado. Eu acho que tem uma coisa de ver, eu acho engraçado com as pessoas que eu conheço, assim, que eu mesmo pegnucharia, mesmo assim, eu acho que tem um quê do sucesso, assim, sabe? Tipo, quando você é do espectro e você tem sucesso, tá ótimo, entendeu? É visto e tem todo assim. Mas se você não teve sucesso, ou qualquer definição de sucesso que tenha, isso muda. Então é engraçado como a gente se vê e como a gente vê as coisas assim. Eu acho que acho que as pessoas sempre achavam engraçado que eu fazia muita coisa, sabe? Tipo, acabei de escrever um livro infantil, por sinal, tô mandando para editoras. Irado, parabéns. Legal. Boa. E assim, a cabeça vai indo e você faz muita coisa, e aquilo é um incentivo para as outras, e aí, tipo assim, o mundo para as outras pessoas é diferente, porque eu me motivo fazendo várias coisas diferentes. Se você manda eu fazer só o básico, tudo, aquilo me afeta muito. Eu já tive problemas no trabalho por causa disso, quando, tipo, travam de eu criar e querem que eu faça somente a rotina. Aí, tipo... Fê, você, cara, tem... você que não se considera autista, né? Uhum. Como você imagina que seria o sofrimento de alguém... como você imagina essa autistofobia, né? O sofrimento de alguém que é autista? Eu ia entrar de modo indireto, mas pensando nisso... Então, assim, é muito claro, eu comecei com esse negócio do sucesso ou não, porque eu vejo isso, sabe? São pessoas que claramente não tivessem sucesso, seriam vistas com algum tipo de preconceito pelo modo como elas agem, pelo modo como elas interagem, pelo modo que elas lidam com as pessoas e tudo mais. E pensando bem, a gente tem um exemplo. Van Gogh seria um exemplo disso, né? Talvez. Tipo assim, tem milhões de exemplos,
E o Van Gogh, claramente, assim, tipo, eu acho que ele só seria feliz depois da morte, porque, tipo, e foi, né? Porque, na verdade, ele só teve sucesso depois disso, quando foi Exato. Falecido. Antes ele é só uma pessoa complicada, estranha e tudo mais. Então, tipo assim, eu fico imaginando. E a gente até briga assim, se você for uma pessoa, tipo, estranha socialmente, assim, fisicamente, é bom você estar parte de um gueto, um grupo, que pelo menos você cria algum tipo de personalidade. Eu acho que o fato de agora estarmos falando esse termo e a pessoa se sentir parte de algo dá um nível de segurança para essa pessoa, que antes ela só é uma pessoa estranha para todos e agora ela é uma pessoa dentro de algum tipo de definição específica. Então, é difícil entender como essa pessoa, porque a gente está vivendo um mundo agora que essas pessoas que antes elas mesmas tinham dificuldade de se entender perante a sociedade e agora elas têm uma definição maior, o que ajuda nela a diagnosticar, mas também tem um problema também quando você é diagnosticado também por outro, você não se sente assim, o quanto que aquilo vira peso para você. Então, difícil fazer essa análise. Aí eu até queria colocar uma coisa, que é a relação do autismo e de ser mulher, né? O autismo em toda a sua história, e a gente viu isso, eu vi isso muito no livro Outra Sintonia, né? A história do autismo que o Ale me indicou e eu li bem nesse momento do diagnóstico. Leu 600 páginas em uma noite, só pra gente falar, tá? Só pra dar esse parênteses neurodivergente do rolê. Leitura dinâmica, né? E como na história você não vê mulher, né? Basicamente, as mulheres autistas, elas surgiram, enfim, nesse contexto aí, nesse século, né, Ale? Assim, Nossa, irado, Dani. De verdade. Porque muito obrigado. Não tem porque eu não tinha pensado nisso, cara. Isso, olha que doido, entendeu? Isso aí é isso, porque eu sou homem, entendeu? Até hoje, o autismo é considerado uma condição, um transtorno, uma doença de meninos brancos muito inteligentes e tal lá. A ideia geral é essa, assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender que pessoas indígenas, que pessoas pretas, que pessoas pobres, que, sabe, podem ser autistas, podem ser superdotadas, podem ter outras questões que não viverem só a margem da sociedade que elas impõem mesmo. Isso é bem real. E as mulheres... e aí, exatamente, aí como mulher, por exemplo, quando eu falo sobre autismo ou dentro do espectro, eu realmente tenho que colocar com uma leveza, assim, quase como uma coisa subliminar, para as pessoas aceitarem. Porque senão imediatamente as pessoas fazem conexões com alguns estereótipos do autismo que estão muito mais ligados aos homens do que às mulheres. Né? O Ale também, depois, Ale, você pode deixar aqui o nome daquele outro artigo que você me passou, eu não lembro agora, que falava sobre o autismo em mulher, como ele ele se manifesta de forma diferente do que nos homens. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente tem também, imagino que a medicina também, né, Ali, ainda tenha em relação a isso. Ótimo você trazer esse ponto da medicina, porque eu ia falar justamente sobre isso, né, uma história que a gente já tenha sofrido sobre autistofobia, né. Acho que, bom, a minha própria história, no sentido da demora que eu tive para entender que coisas minhas eram autistas, então do tipo ficar na ponta dos pés, e eu ficava o tempo todo falando, não, mas os autistas têm razão de andar nas pontas dos pés, é super importante para manter o tônus muscular, você fica com muito mais facilidade de controle, sendo que eu gostava disso, falava os autistas, né, não eu mesmo, né. Então, mas eu vivi uma situação com o médico que estava me acompanhando no momento em que eu fiz o diagnóstico, eu trouxe essa dúvida para ele, eu comecei a falar de outras questões. E aí, na consulta, eu trouxe mais um elemento da minha vida que eu já dividi aqui com vocês, que é essa questão da minha dificuldade na lida ali, na cena, né, sexual, da excitação e tudo mais, como aquilo pode gerar para mim uma tensão. Ele falou, nossa, mas isso é muito autista. Eu falei, então, pois é, exatamente, é disso que eu tô falando aqui. E aí, na hora, eu comecei a chorar muito, falei, olha, eu tô me reconhecendo autista. Ele falou, não, é isso mesmo e tal. E aí foi aquela emoção, assim, logo depois eu tava com os olhos todos marejados de lágrimas, assim, ele virou e falou assim, então me diz... como você se sente sabendo que você não sabe o que é amar e não sabe o que é o amor? Eu olhei e falei,
Fiquei, Oi? Então foi autistofobia na veia, na consulta psiquiátrica com a pessoa que deveria estar me acolhendo e me solta uma dessas. Na hora só me veio o pensamento, falei, cara, se eu tivesse alguma tendência suicida, acho que agora era o momento de entrar no buraco, assim. E aí logo depois me veio um outro pensamento do meu pai falando, Alexandre, tome cuidado com seus colegas, há muitos psiquiatras que são perversos. Me veio assim as duas coisas na cabeça, falei, ops. Eu falei assim, já entendi, vou sair de cena, porque uma pessoa dessa que fala uma coisa assim, que ousa dizer e supor o que é o amor e que é amar e julga que alguma outra pessoa não sabe o que é isso pela condição existencial dela, falou, opa, então eu vivi a autistofobia na veia mesmo, assim, queria trazer esse exemplo. É bem interessante isso tudo, porque é algo que não tá na cara, né? Essa é a parada. Não tá na cara, e acho que é por isso que é tão difícil de falar e reconhecer, porque quando você joga o autismo para um espectro, engloba uma série de pessoas que antes não eram vistas, você começa a falar de coisas mais subjetivas, né? Porque os extremos, eles são objetivos, porque eles são muito claros, eles são extremos, né? Não, mas aí para afirmar que a pessoa não vive uma dimensão da existência que é o amor, você fala, oi, você acha que você está viajando na teoria, né? O cara entrou na teoria de que a gente não foi amado na infância e que é por isso que a gente é autista. Sim. E veio jogar será cara, que assim, tá nisso ainda? Com certeza, é a história da mãe geladeira. Você não foi amado na infância. Aliás, fala isso, que tem essa história, não, né? Essa história da mãe geladeira. Essa história não, né? Essa teoria. Essa teoria da mãe geladeira dos anos 40, que diz que as mães das crianças autistas não souberam acolhê-las, não souberam pegar no colo, não souberam olhar nos olhos, não souberam abraçar essa criança, é por isso que ela desenvolveu o autismo. Sendo que isso era sintoma da mãe também, era sinal do autismo. Isso é muito aquela série. A nível bizarro, total. Aquela série da Netflix. Sempre naquela série Mind Hunter. É uma série muito boa da Netflix. E aí, acho que na segunda temporada, né, o filho do cara que eles adotaram, a mulher, ele começa, tipo, ele faz uma parada bem a mais, assim, né? Mas enfim, a criança sempre foi diferente, né? E a mãe sente muito, eles se sentem muito culpados, como quem diz, tipo, o que a gente fez de errado, né? O que a gente fez de errado? E é muito interessante. Pode só colocar não, porque acho que falando disso que a gente está comentando, eu queria colocar aqui algumas frases que eu acho que vão soar pesadas para colegas de profissão, mas que eu acho que precisam ser ditas. A psiquiatria é extremamente autistofóbica. A psicanálise é extremamente psicofóbica. Profissionais de saúde não são preparados de maneira alguma para atender as demandas de pessoas autistas. E eu gosto de falar dessa questão da inadequação do mundo mesmo para nós, para as nossas necessidades, que é isso, assim, se você não sabe observar, não sabe reconhecer quem é essa pessoa, você não sabe responder às necessidades dela. E para dar um exemplo que pode ficar mais ou menos visível para quem não é do espectro, entender qual é a nossa dificuldade, eu gosto de falar isso para os meus pacientes. Se sentir numa sociedade que não é preparada para a gente é como eu me sinto quando eu entro num avião, por exemplo. Por quê? Eu tenho 1,86 m, as cadeiras do avião, as posições do avião, aquela coisa toda, é desenhada para pessoas com uma média de 1,70 m, 1,75 m no máximo, então eu não caibo naquilo. A minha vida como pessoa do espectro é exatamente isso, é eu não caber nos lugares, eu ficar com as costas tortas, com a cabeça torta, com o braço não sei onde. O mundo é assim, porque o mundo foi feito para pessoas que não somos nós. Então, mas é muito interessante. Tem que dar essa clareza para o mundo também. O mundo é autistofóbico. Sim, mas Ale, também é legal ver, por um lado, no sentido de que o mundo, na verdade, sabe lidar com autistas bipolares, mas quem está no extremo, né? A gente eu nem diria que sabe reconhecer, não sabe lidar. Acho que é uma palavra muito grande de com certeza. Nomear e apontar o dedo e ficar acusando a pessoa de culpa, acusando a mãe, principalmente a mãe, né? Porque ainda, além disso, vem uma misoginia, porque nunca o pai é culpado do autismo da criança, sempre a mãe. Aí, quer dizer, eu fui meio hiperbólico. É uma sobreposição. Em cima do preconceito contra a mulher, vem o preconceito contra os autistas e a coisa vai se somando. Sim. E, não, o que eu quero dizer é que quem está nesse extremo... apareceu para mim, por exemplo, como se lidava com uma pessoa autista, porque era o extremo, era muito distante. Então, a sociedade, de certa maneira, as pessoas hoje são mais obrigadas a lidar. Quanto mais conscientiza sobre isso, são obrigadas a lidar mais. Então, eu vejo que quando eu era mais novo para hoje, sabe, quando eu tinha 15 anos, agora que eu tenho 27, que se fala mais sobre as questões da mente, né? Porém, só se fala dos extremos. Quando eu falo que todo mundo só tem consciência desse extremo, né? Perfeito. E quando você abre as coisas para um espectro, você começa a englobar mais pessoas como nós, né? E aí entra essa questão da autistofobia, no sentido de que
como é algo que não é tão claro, tão nítido, tão distoante, tão contrastante, é muito complicado também de se mobilizar as pessoas para se conscientizarem, porque é muito fácil se perder, se escapar aos dedos. Teria que ter uma escuta muito ativa, né? Até normalizar, né? E isso, é fácil normalizar certas coisas. E aí, eu fico pensando aqui, né, como reagir a isso? Como que a gente reage a isso? Porque a gente falou muito bem o que a gente sente, vê e pensa, mas acho que seria uma hora legal até para deixar mais com cara, né? Ou seja, momentos que a gente sentiu autistofobia, ou Fê, você também pensar coisas do tipo, quando eu vi que isso estava acontecendo, com a sua neurodivergência, com o que foi e como que a gente reagiu, sabe? Então, para todos nós aí, eu queria primeiro saber da Dani. Eu acho que eu percebo isso realmente negativamente, né? Muito quando eu exponho as ideias de uma forma que as pessoas não entendem, né? E eu vejo muito, eu vivo isso, eu vivencio isso aqui na agência. Hoje mesmo eu vivenciei isso. E isso realmente me causa um transtorno master, porque parece que para eu me fazer entender, eu teria que explicar como Deus construiu o mundo. Exatamente o Big Bang desde o início. Exatamente. Então, assim, isso me machuca bastante, principalmente num ambiente profissional, porque é um ambiente competitivo e tudo mais. E aí tem a outra que eu sofro um pouco, que a gente já falou em questão, que as pessoas acham que de ser virginiano, né? Que, porque eu gosto da coisa arrumada assim, que eu gosto disso assim, que eu gosto disso assado, aí as pessoas ficam zoando. Mas isso é uma coisa que, assim, eu já nem ligo, entendeu? As pessoas zoam mesmo e eu não tô nem aí. Mas essa parte onde eu não me faço entender pela forma como eu conecto as coisas, né? Isso realmente, para mim, é complicado, porque eu faço muitos atalhos e, para mim, eu já concluo baseado nesses atalhos que eu criei. E as pessoas muitas vezes não compreendem, não alcançam. Óbvio, tem vezes que nem sempre eu tô certa e tal, mas na maioria das vezes as pessoas elas não conseguem chegar. E me cansa pensar que para eu fazer com que elas cheguem no ponto que eu cheguei, eu teria que explicar o Big Bang. Eu acho que eu tendo uma coisa engraçada disso, muito... Eu acho que eu vejo e analiso coisas de modo um pouco mais, não chamo de crítico, mas um pouco mais cético. Então, tipo assim, quando vem um assunto, uma verdade, eu fico tentando entender se aquilo faz sentido ou não. E parece uma coisa meio normal e meio óbvia de se fazer, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Elas acreditam na verdade dela e acabou. Isso pode ser em relação a qualquer ideologia que você tenha, política religiosa, qualquer coisa assim, você acredita naquela verdade absoluta. E aí, quando alguém lê aquela verdade de um modo diferente e tipo, mostra você até concorda com ela, mas você não quer concordar. Então, assim, eu via muita questão na minha vida quando eu entrava nesse tipo de assunto, e as pessoas adoram trazer certos assuntos para debater comigo, elas se divertem nesse quesito, assim, mas tem outros amigos que viram e falam assim, tipo, não, faz sentido o que você fez, mas, tipo, eu não quero que faça sentido. E aí, em muito tempo, eu parei para pensar nesse tipo de coisa, o quanto é importante, não que eu acredito seja verdade, mas eu desmistificar uma crença da pessoa, se eu estou fazendo um bem para ela ou não, sabe? Na maioria dos casos, eu vejo que esse meu modo de pensar cria angústia em algumas pessoas e no modo de agir. Cria esse tipo de angústia e aí tem esse tipo de questão, entendeu? Então, tipo assim, pessoas querem debater religiosidade comigo, ou algumas coisas comigo, assim, que eu tenho opiniões diversas, eu acho que elas não querem, elas preferem, e eu acho, às vezes, muito interessante ter um amigo meu que fala assim, Felipe, eu não paro para pensar, eu acredito e ponto. E para mim é tão estranho isso, mas eu falei, cara, essa pessoa é muito mais feliz do que eu, tipo, por que eu vou tirar isso dessa pessoa? Ser inteligente e ser mais feliz,
estar correto é matemática. Acho que a maioria das vezes não é. Às vezes a ignorância, às vezes não saber ajuda muito. E às vezes eu acho que eu crio um peso. E aí eu acho que é a coisa que eu cada vez me educo mais. Já fui, mas hoje eu sou bem mais relax com isso. Só as pessoas me chamam, eu puxo o assunto. Mas na maioria das vezes eu não tento fazer isso, que eu vejo que acaba criando um peso e uma aflição das pessoas em puxar certos assuntos comigo por não quererem ouvir, não querem esse tipo de debate e esse tipo de contraditório. Mas, de uma certa maneira, né, essa coisa da gente evitar, porque a gente está sentindo um peso, é a gente sendo autistofóbico ou fóbico que for com nós mesmos, né? No sentido de que, aí vou dar um relato meu aqui, no sentido de que muitas vezes eu sentia coisas sobre muitos aspectos depois que eu descobri que eu era autista, e quando eu sentia essas coisas, por mais que eu sabia o que eram elas, o quanto elas eram relevantes para mim, que elas não eram mais bobas, eu tinha vergonha de falar, para fosse quem estivesse comigo, porque quando eu falava, pensava em colocar isso público externo, né, eu achava que poderia soar ridículo, e aí eu começava a me questionar, por que você é assim, né, não sei o quê, mesmo hoje com diagnóstico, né, então a gente vê que essa coisa que a gente está falando aqui de autistofobia, mas passa muito pela psicofobia, é uma coisa que está muito enraizada na sociedade, de maneira que se enraiza na gente, a ponto de que, por mais que a gente tenha um argumento lógico muito claro na cabeça do que está acontecendo, vem uma carga emocional de anos de bagagem, de coisas que ouvimos, que nos coloca em xeque, né, em questionamento, nos questionando e nos, auto-reprimindo, nos reprimindo, E tem uma autistofobia básica aí de que eu acho que você também deve ter sofrido, que é aquela, não, mas você não deve ser autista, imagina, o teu médico tá exagerando, você é tão legal, né? Você não viveu isso? Cara, não, comigo não? Assim, acho que eu acho que as pessoas ficaram, eu acho que, assim, pensando em amigos e tudo mais, o pessoal foi sabendo meio que de um jeito orgânico, e eu dei uma fechada boa, assim, depois, sabe? No sentido de que eu comecei a falar bem... isso, você tá dizendo? Eu comecei a falar bem na lata as coisas, entendeu? E quando eu falo de maneira muito séria. E contava para as pessoas de maneira informal, entendeu? Porque eu não queria que tivesse aquele peso. Eu queria que quem sentisse aquele peso viesse falar diretamente comigo, sabe? Então, de certa maneira, não veio muito para mim, sabe? De ninguém, porque eu me fechei muito com isso. Num bom sentido, até às vezes eu acho. Não sei, eu tô entendendo. No meu caso, essa questão da reação, eu acho que é uma coisa que tem se produzido desde que caiu a minha ficha, assim, desde que eu fiz diagnóstico, tenho avançado nesse sentido. Eu acho que tudo que eu tenho produzido nesse último ano, então faz um ano já que eu fiz diagnóstico e depois confirmei e tal, tem sido o mote da minha vida, praticamente, assim, do meu trabalho, e é muito legal que eu trabalho com uma área que pode estar na linha de frente justamente disso, né, sensibilizando as pessoas, fazendo o diagnóstico, então isso também deu um sentido muito interessante para minha vida, para minhas coisas, e convergiu todos os trabalhos que eu estava fazendo, assim. E hoje, quando eu vejo uma situação autistofóbica acontecendo, eu já falo, e inclusive uso essa palavra, eu acho ela muito interessante, porque como já tem várias expressões com essa composição, né, LGBTfobia, xenofobia, misoginia, quer dizer, tem toda essa questão, quando eu falo, você está sendo autistofóbico, a pessoa fala, e cai a ficha, é muito interessante, tem um poder, assim, de rapidamente dissolver uma situação que a pessoa já se coloca, e o que eu tô querendo chamar isso, assim, é toda essa questão do não entendimento, da conclusão precipitada, da intolerância, toda essa falta de compreensão e de acolhimento, né? Sim, cara, então, é muito interessante, Ale, te falar um negócio muito... Antes, quando eu falava certas coisas, as pessoas sempre falavam, tipo assim, meio que zoava, sabe? Agora, cara, com o negócio do autismo e tal, quando eu falo a parada, acho que, de certa maneira, essa coisa de levar muito a sério, eu falo muito sério, não vem mais aquela coisa, sabe? Você tá exagerando e tudo mais. Porque antes de eu saber do diagnóstico, quando isso acontecia, o que acontecia? Eu dava corda, né? Eu não tinha consciência clara disso. Agora, com o diagnóstico, não. Eu sei quando se machucou por muito tempo. Então, eu já venho com uma postura de muita seriedade, sabe? Muita fortaleza, digamos assim. Perfeito. E é por isso que eu acho importante mesmo, de a gente poder cunhar o termo, e acho que a ideia também de gravar esse episódio com esse título é fixar essa expressão, é deixar essa expressão circular mesmo. Porque eu acho que à medida que a gente consegue reconhecer que há esse movimento de aversão, de intolerância, de não compreensão, de não acolhida,
a gente também pode se proteger a partir daí e começar a reconhecer que é a mesma função de você definir o machismo, de você definir o racismo, de você definir a xenofobia, de você definir a LGBTfobia, LGBTIQIA+, né? Então, assim, sempre você podendo reconhecer que isso é um padrão do comportamento, que isso é uma resposta imediata, que isso é um curto-circuito mental da pessoa, e que a pessoa já tem aquela resposta de bate-pronto, você fala, amigo, você está usando esse teu curto-circuito autistofóbico aí, segura aí, dá uma pensada no que você está fazendo. Olá, tem uma a gente já tem importante. A gente já tem lição de casa, então, né? Que é você que está aí ouvindo o podcast, quando perceber essas coisas, baseado no que falamos aqui, reaja. Perfeito. Fala. Tem maneiras de se comunicar, não precisa ser agressivo, né? Não precisa ser, tipo, apontando o dedo, tipo, fulano, seu autistofóbico, seu psicofóbico, seu não sei o quê. Mas, tipo, cara, isso aí não foi legal, sabe? Eu ouvi um trem ali de uma galera falando num tal do Spotify, e eu vi que machuca eles umas coisas aí. Brincadeira. Agora eu fiz uma saída pra ficar ouvindo, mas vocês entenderam. Exatamente, mas é exatamente esse lugar mesmo. Acho que é por aí. E acho que a nossa intenção também como grupo de fazer esse podcast, poder colocar essas questões em discussão, é poder desmistificar tudo isso e trazer à luz que a nossa vida ela é plena de sentido, de significado, de coisas interessantes, de coisas dolorosas, de coisas fascinantes, e a gente quer dizer... De amor, né, Ale? Exatamente, de amor. E hoje eu não estou com esse psiquiatra, estou com outra. Eu não sabia, calma, eu tava... Ô, pessoal, se eu faço assim, eu tava chapando aqui na questão de falar... Aí, gente, a gente vê no próximo episódio como falar isso. Aí, quando a minha escuta voltou, tava o Ale falando, você namorou seu psiquiatra? Que doido, cara, irado. Não foi isso? Não, você realmente não... Então, realmente, pessoal, eu acho que é um ótimo momento pro adeus. O Ale sempre começa falando bom dia, mas hoje a gente tá tarde. E, pelo menos, eu não tô mais lá com cravo. Boa noite, um beijo pra todo mundo. Um beijo, gente. Foi bom, terminou bem, cara. Valeu.